Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser sobre adaptações fiéis e o que faz uma adaptação ser boa ou não, independente dela ser fiel ou não também. Lembrando que o que eu vou considerar ser fiel aqui ou não vai depender muito da mídia que eu estiver falando e da forma como a obra original é. Até porque a maneira que você adapta um livro não é a mesma que você adapta uma HQ, por exemplo. Até porque a HQ você meio que tem uma base das imagens. Livro, obviamente, você não possui. Ou melhor, até possui uma base da aparência, mas não visual como é nas HQs e nos mangás, porque eu também vou falar de adaptação de mangá aqui também. Mas bem, deixadas essas coisas bem claras, vamos começar com, primeiramente, o que é ser fiel a uma obra. Bom, ser fiel a uma obra, ou ser fiel ao material original, pode ser entendido da seguinte maneira, tipo, tal filme é muito parecido com o livro, logo ele é bastante fiel. No caso, isso como eu acabei de citar o exemplo ali, isso é mais comum em adaptações de filmes em livro, como por exemplo do Stephen King ou da Agatha Christie. Fora outras adaptações, como por exemplo O Senhor dos Anéis, Harry Potter e por aí vai. E bom, apesar disso ser usado mais com adaptações envolvendo livro e tal, isso não é exclusivo delas, esse tipo de comparação, já que as histórias de quadrinhos também passam por algo parecido. E vamos lá, eu tenho alguns problemas em relação a essa abordagem de fidelidade e tudo mais. Tipo assim, e o meu principal problema com isso é em relação ao fato de que cada mídia é feita de uma maneira. Porque, tipo assim, um filme não vai se comportar como um jogo de videogame, que por sua vez não vai se comportar como uma história em quadrinho, que não vai se comportar como um mangá, que não vai se comportar como um livro. E até mesmo mídias que são muito parecidas também são bastante diferentes, como por exemplo os mangás das HQs e os filmes das séries. E sim, séries têm bastante diferença de filmes. Primeiramente com o orçamento delas sendo normalmente menores, claro que pode existir séries com orçamento maiores que filmes, isso também é logicamente possível, mas normalmente são orçamentos menores assim. E o segundo motivo é a duração. Enquanto filmes estão limitados a mais ou menos 2 a 3 horas no máximo, com o mínimo sendo basicamente 1h30, na média basicamente também, as séries não tem tanto uma delimitação de tempo, vamos dizer assim. Claro que elas têm aqueles formatos de 8 episódios de 1 hora, ou tem aquele formato clássico de 12 episódios. Isso levando em consideração que eu tô falando apenas de uma temporada e não de várias temporadas, como é o caso que acontece com várias séries e tudo mais. Por isso, obras que em sua mídia original são descritas como muito longas ou coisas desse tipo, é necessário ter uma adaptação em série para ela ficar muito bem feita. Claro que você pode arriscar tentando fazer várias sagas de filmes. Entretanto, esse tipo de projeto vai ter um custo alto e nem sempre, mesmo com essa dinâmica, vai dar muito certo, sabe? Claro que você pode dar sorte e acontecer que nem aconteceu, por exemplo, com O Senhor dos Anéis, Os Jogos Vorazes ou Harry Potter, em que suas adaptações fizeram um enorme sucesso e fizeram essas obras serem conhecidas mundialmente e tal. Ainda assim, essas adaptações também tiveram que modificar coisas da obra original, por conta novamente da mídia que ela estava sendo transmitida. E fora a mudança de mídia também, nós temos as mudanças para atualizar com o tempo. No caso, é basicamente a obra atualizando para o tempo que ela está sendo adaptada e tudo mais. E geralmente a obra faz isso para aproximar mais o leitor daquele universo, causando mais uma identificação com a obra. É importante dizer que essas mudanças podem ocorrer de diversas formas, podem ser tanto mudanças pequenas como mudanças grandes. E aqui a gente entra no nosso segundo ponto sobre adaptação, que no caso é muito comum entre personagens de HQ que são adaptados para filmes, séries ou até mesmo jogos, que são as adaptações da essência do personagem. E geralmente esse tipo de adaptação, como dito antes, é comum em personagens de quadrinhos porque meio que não tem como adaptar fielmente os acontecimentos dos quadrinhos em outras mídias. Pelo menos não 100%, porque quadrinhos têm uma longa cronologia e meio que filmes e até mesmo séries não vão conseguir dar conta disso tudo de uma vez, mesmo as séries tendo um grande aproveitamento de tempo. E claro, eu também não vou contar o fato de ter tanto retcon nas histórias de quadrinhos que muita gente acha que história de quadrinho é que nem, sei lá, Simpson ou Family Guy, que não tem uma linha do tempo direto, sendo que na real tem, inclusive o tempo passa na história em quadrinho. E eu não vou nem falar sobre os universos serem rebootados ou coisa desse tipo, tá? Porque também é algo que acontece muito. Por isso a melhor escolha é sempre adaptar a fidelidade do personagem, aqueles valores que, independente da versão, quase nunca mudaram em relação a ele. Por isso que, pegando como exemplo o Homem-Aranha, a melhor versão dele que os fãs consideram no cinema, entre relação aos três, fica entre o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. Eu não vou discutir quem que é mais fiel e quem que é melhor e por aí vai daí, mas eu diria que ambos são fiéis à sua maneira, em algumas coisas ali e outras ali por aí. Agora, do porquê que a adaptação do Tom Holland ser tão criticada é justamente por ele carecer de vários fatos importantes para o Homem-Aranha. Eu não vou listar quais são todos eles, mas os principais são a falta de responsabilidade dele e a dependência excessiva do Tony Stark, enquanto nos quadrinhos o Homem-Aranha se mostrou mais um herói mais solitário, apesar dele agir sim em equipe e ter participado dos Novos Vingadores. E fora muitos outros motivos, que eu não vou listar aqui, até porque o foco do vídeo não é esse, mas que mostram do porquê que os fãs não gostaram tanto dessa versão. E assim, eu dei o exemplo do Homem-Aranha, mas vocês podem perceber que isso pode se casar com qualquer outro personagem, como por exemplo o Sonic, que também já passou por isso, já que ele também já teve várias versões dele sendo adaptadas e modificadas assim. No caso dele, eu acho que não tem nenhuma versão que é propriamente ruim,
mas que teve escolhas péssimas em questão de roteiro. Até porque nos próprios jogos a gente teve várias, vamos dizer assim, fases do Sonic em relação à personalidade e tal. Sendo a pior considerada a do Sonic Colors, porque naquele jogo ele é extremamente irritante, cara. Puta que pariu. Eu odeio a história do Sonic Colors, tá? O jogo em si é legal, mas a história dele, puta que lá merda. E aproveitando esse gancho que eu falei de Sonic Colors, e como até a versão, vamos dizer assim, original do Sonic tem coisas ruins em relação à história e tudo mais, a gente vai comentar de outra coisa que é o seguinte: as mudanças que uma adaptação pode fazer pode melhorar a obra. E nesse exemplo aqui eu poderia usar perfeitamente The Boys, já que foi isso que aconteceu com a série, já que ela melhorou a obra que era, vamos dizer assim, um tanto quanto questionável em sua narrativa. Sendo um exemplo de uma obra que pegou algo que era ruim e tornou em algo bom. Mas também temos exemplos de obras que pegam algo bom e tornam elas melhores ainda, como por exemplo o caso de Invencível, na qual a maioria dos fãs gostou da maioria das mudanças que tiveram em relação entre a série e a HQ. Claro, também não faltam exemplos de séries que mudaram o conteúdo original e ficou uma bomba, que eu não preciso nem lembrar como ficou Resident Evil, né? E o meu ponto aqui é mostrar que, independente das mudanças que vai ter, porque sim, uma obra tem que ter mudanças, gente, para outra mídia e tal. Até porque são formas de comunicações diferentes. Isso não necessariamente significa que vai ser algo bom ou ruim. Claro que dependendo da mudança, caso eles façam que afete diretamente a história e seja algo importante que o criador esteja trazer, aí é algo que eu acho um pouco mais sério, porque daí você destoa um pouco da adaptação e tal. Inclusive eu já vi anime fazendo isso em adaptação. E falando em anime, o último tópico que eu quero abordar em relação a adaptações e a fidelidade é que muita gente fala que os animes são extremamente fiéis às suas obras originais e que eles acham uma boa representação de adaptação e tudo mais. E assim, eu não sou uma pessoa que lê muito mangá ou vê muito anime e tudo mais. Mas do que eu sei é que esse lance da galera falar isso é mais em relação aos animes atuais, que não tem tantos fillers quanto o de antigamente. E pra você que não sabe, filler é algo que não tinha no mangá e foi adicionado depois. Hoje em dia, esse termo filler também é usado para episódios ou coisas de série que não tem, vamos dizer assim, uma importância canônica muito grande. Ou nenhuma, às vezes. E bom, o meu ponto que eu quero chegar aqui nos mangás, e que eu vi que muita gente fica discutindo na comunidade de anime, é que graças às faltas dos fillers, a galera começou a sacar as histórias dos mangás estão cada vez ficando mais curtas. E que, de certa forma, eles até sentem falta de como tinha um pouco de filler e tal nos animes antigamente. É importante dizer que os fillers não sumiram 100%, tá? Existem ainda fillers que são extremamente muito rápidos e tal, que acontecem em determinados momentos e tal, e normalmente esses fillers são, na verdade, semi-fillers, que são coisas que aconteceram no mangá. Entretanto, o mangá não mostrou, ou até existe no mangá, só que eles acabaram aumentando um pouco, o que é considerado um semi-filler. Então, na verdade, o que a galera sente falta são os semi-fillers. E assim, a galera sentir falta desses semi-fillers pode também estar em relação com o fato de que muita obra é rushada, o que é uma grande oportunidade para as adaptações colocarem coisas ali. E com isso em mente, eu finalizo com: adaptações também podem ser segunda chance de obras. E bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa um like e considere se inscrever aqui no canal. Caso sejam maiores de 14 anos, entre no nosso servidor do Discord, que o link vai estar na descrição do vídeo. E se quiser ajudar o canal financeiramente, eu vou deixar o link do meu LivePix no comentário fixado. Eu sou o Kaká, fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!